Queria convidá-los a abrirem comigo a Bíblia em 2 Coríntios 11, vamos ler os versículos 7 até o versículo 15. 2 Coríntios 11, de 7 a 15. Eu vou falar hoje sobre falsos apóstolos. Esse capítulo, o apóstolo Paulo está argumentando, porque um grupo de pessoas se dizendo muito espirituais, esse grupo apareceu na igreja de Corinto, depois que ele saiu, ele ficou lá 1 ano e meio, e nesse ano e meio em que ele ficou lá em Corinto, ele não só ganhou para Cristo muita gente, mas ele organizou a igreja de Corinto. E quando ele sai, um grupo de homens começou a questionar a autoridade espiritual e detratar, diminuir os méritos do apóstolo, querendo se outorgar, pessoas se outorgando, eles sim apóstolos, eles sim espirituais. Então Paulo, nesse capítulo, ele vai falar sobre esse assunto. Ao mesmo tempo, ele nos ajuda a identificar, porque hoje muita gente se apresenta aí como apóstolo. Nós temos gente que é apóstolo modernos. A Jane fala comigo, você é pastor há 42 anos e não sai de posto, você continua. Gente muito mais nova que você, que passou pela mesma igreja que você passou, o cara já é apóstolo, é quase vice-deus, e você não vai para frente. Então, existem apóstolos modernos. O que a gente fala disso tudo? Eu quase escrevi um artigo, mas como eu já estava com, falei assim, não, vou falar sobre esse assunto. Olhem aí o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz, 2 Coríntios 11, a partir do versículo 7. Será que pequei, humilhando-me para que fosses exaltados, pois vos anunciei de graça o Evangelho de Deus? Para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. E quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós e continuarei a agir assim. Assim como é certo que a verdade de Deus está do meu lado, esse meu orgulho não me será tirado nas regiões de Acaia. Por quê? Será porque não vos amo? Deus sabe que vos amo. O que faço e ainda farei, visa não dar oportunidade aos que a buscam, de serem considerados nossos irmãos naquilo de que se orgulham. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Então, irmãos, é impressionante como o fenômeno de falsos profetas e falsos apóstolos sempre existiram na Bíblia, chegando até mesmo aos dias de hoje. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele está repleto de textos denunciando a manipulação e a artimanha de falsos líderes. Quando a gente chega, por exemplo, a Jeremias, capítulo 23, a gente fica impressionado com aquilo que Deus fala sobre esses falsos líderes. Olha só, eu separei alguns versículos só em Jeremias 23, falando de falsos profetas, falsos líderes que se anunciavam como líderes enviados pelo Senhor ao seu povo.
Olha que diz: portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não a visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Versos 11 até o 14, olha o que é dito: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no dia da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Agora nos versículos 16 e 17, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Para terminar, ainda destaco em Jeremias 23, os versículos 25 e 28. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então você pode perceber pelo discurso do profeta Jeremias, em Jeremias 23, quão inescrupulosos e quão perigosos eram esses homens. No Novo Testamento, quando a gente vai, por exemplo, à segunda carta de Pedro, quando a gente vai ao livro de Judas, a carta de Judas, eles tratam especificamente desses homens místicos, alucinados, pastores de si mesmos, que se banqueteavam com o povo de Deus nos dias das festas, irmãos. E aí os irmãos sabem, estou só repetindo agora, que Paulo levou o evangelho a Corinto, e agora, passado 1 ano e meio, esses homens entraram na igreja, se diziam apóstolos, líderes, começam a desvalorizar a fama, depreciar o mérito das qualidades do apóstolo Paulo. E isso parece até aquele pastor inseguro que chega numa igreja e, em vez de desenvolver o ministério dele na dependência de Deus, começa a falar mal do pastor que saiu. Isso é insegurança profunda da pessoa. Você pode acender a sua luz sem apagar a luz do outro, né? E aí, falando sobre falsos apóstolos, falando sobre isso, o que é um apóstolo? Por definição, apóstolo é um enviado. E numa tradução mais moderna, nós hoje ouvimos pessoas citando como apóstolos alguns missionários itinerantes, gente que sai da igreja sendo a voz de Deus em um determinado lugar. E há um debate teológico hoje muito necessário quando nós vemos essa proliferação de líderes que se autodenominam apóstolos. E as perguntas são: existem apóstolos em nossos dias? Esse dom cessou ou ainda existe? E a minha resposta é muito clara. No sentido estrito
estrito e bíblico da palavra, nós podemos afirmar seguramente: hoje não mais existem apóstolos. Em Efésios 2:20, é dito assim: somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E aqui é referência clara àqueles homens que foram separados por Jesus, andaram com Jesus, foram discipulados por Jesus e enviados à igreja, ao mundo, para pregar o evangelho, onde tinha a base do ensino da igreja de Jesus. E então, irmãos, fundamentos foram postos por esses homens. O fundamento era Jesus, o ensino de Jesus e o que eles aprenderam e nos ensinaram e passaram sobre Jesus. Esses são os apóstolos que a igreja é edificada, tá? Nesse sentido, irmãos, nós podemos dizer que nós somos uma igreja apostólica, porque em Atos 2, versículo 42, nós lemos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Então, irmãos, uma igreja séria é edificada nisso. E lembrar os irmãos que uma das maneiras de um livro se tornar canônico, ser separado como livro inspirado por Deus, era apostolicidade. Mateus era apóstolo, Lucas era o grande companheiro do apóstolo Paulo, escreveu Lucas e Atos. Nós temos João Marcos, que escreveu Marcos, mas João Marcos era muito ligado a Pedro. Todo mundo fala que Marcos é um evangelho de Pedro, né? Eu lembro que indo lá, nós na nossa viagem lá para Israel, tínhamos um guia que era sociólogo, arqueólogo, historiador e judeu messiânico. Foi maravilhoso estar com aquele homem. Eu comecei lá atrás no ônibus, mas quando eu vi que ele tinha muita coisa para nos ensinar, eu fui para bem pertinho dele para fazer algumas perguntas bem pertinho. E ele citava muito Marcos. E eu falei assim: mas por que você não cita Lucas? Por que você não fala em Lucas? Você fala passagens em que Lucas tem às vezes uma descrição maior, Marcos mais sucinto, e ele falou: não, Lucas é muito paulino. Lucas é muito paulino. Mas nós vamos, irmãos, vamos aos textos bíblicos do Novo Testamento. Nós temos sempre apóstolos. Apóstolo Paulo, nós temos a carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, mas conhecia muito sobre o sistema de culto do Antigo Testamento e conhecia muito bem Jesus e a obra de Jesus, a ponto de dizer que Jesus era superior ao sacrifício judaico, aos sacerdotes judaicos, a tudo que havia no judaísmo. E aí nós temos as outras cartas que também, se não foram apóstolos, foram meio-irmãos de Jesus, Tiago e Judas. Pessoas que tiveram uma experiência antes com Jesus, quando eram incrédulos, depois se converteram após a ressurreição de Jesus. Então, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela está fundada na doutrina dos apóstolos, não é? E quando estudamos o Novo Testamento, nós estamos tendo bases seguros, né? E alguns tentam dizer que aquele texto de Efésios 4, 11, 12, que diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e da edificação do corpo de Cristo. Alguns querem crer que esses apóstolos aí poderiam ser também substituídos como missionários, mas eu faço uma grande interrogação sobre isso, tá, irmãos? Então, mas quando a gente vai ao livro de Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 14, versículo 14, Barnabé
é chamado também de apóstolo. E aí, irmãos, eu tenho que relembrar o que aconteceu ali. Paulo e Barnabé estavam em Listra e Derbe, na primeira viagem missionária, e eles viram um coxo de nascença, e curaram o coxo em nome de Jesus. A multidão começou a querer adorá-lo, chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. E eles disseram: não, nós somos homens como vocês. Aí mudou a coisa, eles começaram a persegui-los e a coisa ficou difícil para eles. Mas a Bíblia relata tudo isso assim: e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que me fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Irmãos, então, esses enviados, esses primeiros missionários foram chamados de apóstolos, porque eles foram enviados pela igreja para pregar o evangelho ao mundo de então. Segundo lugar, irmãos, nós precisamos aprender a discernir entre falsos e verdadeiros apóstolos. Nesse texto lido, em 2 Coríntios 11, Paulo nos dá algumas pistas sobre falsos e verdadeiros apóstolos. Em primeiro lugar, falsos apóstolos diluem o evangelho, versículo 11, olha o que ele diz: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Essa é uma versão na linguagem de hoje que eu comecei a perceber que era muito mais clara do que se eu lesse aqui a revista atualizada. Então Paulo fala que a pista para percebermos essas pessoas é o ensino, o tipo de mensagem que eles pregam, se essa mensagem é diferente da original. E então nós tínhamos lá em Corinto gente que estava deturpando, anunciando um Jesus diferente do Jesus que foi revelado pelo apóstolo Paulo a eles e revelado pelo Pai Celestial, não é? Então, segundo lugar, segunda característica, os falsos apóstolos vivem um estilo marcado por fraude e engano, versículos 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eles se transformam e se autoproclamam apóstolos. E uma pessoa pode ser um verdadeiro demônio, irmãos, e ainda assim continuar dirigindo, liderando uma denominação, e ainda assim dirigir uma instituição cristã. Aí o sujeito dirige igreja, orfanato, hospital, autarquia, universidade, escola cristãs, e fazem isso muitas vezes por poder, por projeção, por ganância. Gente que tem fome de poder, de evidência, de destaque e de bajulação. Irmãos, eu explico lá na minha classe para os crentes novos que uma pessoa hoje que se autodenomina apóstolo, na verdade o que ele está querendo dizer para o grupo é: quem manda aqui sou eu. É isso.
Então, quando você ouvir alguém dizer, eu sou o apóstolo aqui da igreja, ele está dizendo, quem manda ali é ele, tá? É isso o significado. Certo ex-deputado federal, líder de uma denominação cristã pentecostal, aqui no Brasil, certa vez desabou num encontro de líderes cristãos em Brasília, afirmando o seguinte, aspas, que a liderança da sua denominação conspirava contra a santidade. E a sua declaração foi feita de uma maneira emotiva e chocante. Um pastor contou que teve um colega no ministério que era brilhante, uma cabeça privilegiada, mas as suas atitudes eram sempre suspeitas e malignas, as atitudes. E certo dia, de uma forma brincando, ele comentou com essa pessoa, com esse pastor, meu irmão, se você fosse crente, você poderia ser uma bênção nas mãos de Deus. Falou isso para ele. Aí ele levou aquilo na brincadeira, mas a verdade é que a vida daquele homem, se ele realmente fosse um homem usado por Deus, tivesse uma atitude de temor a Deus, submissão à palavra e piedade, aquele homem seria uma grande bênção, irmãos. Então, e esse mesmo pastor, eu conversando com ele, ele disse o seguinte, que no início do ministério dele, ele trabalhava com um velho pastor, e com líderes daquela igreja, e ele disse que ele sempre teve relacionamento muito bons com vários pastores, em vários contextos, mas aquele velho líder, ele não só criava grandes obstáculos para ele, no seu ministério, mas volta e meia se opunha e hostilizava as novas lideranças que emergiam naquela igreja. E ele disse, olha, eu constato com tristeza, não com alegria, que ele se afastou da igreja e, pelo que me consta, morreu afastado da comunhão com o povo de Deus. Paulo, lá em Corinto, diz que aqueles homens se transfiguravam em anjos de luz. Eles vendiam uma imagem que era mentirosa, eles davam uma aparência de piedade, mas era só aparência. E as pessoas ficam muito impressionadas, irmãos. Coloque 2 chavões, comece a falar frases do evangeliquez, faça um ar de santidade, e você conquista já meia dúzia de gato pingado, achando que você é uma pessoa muito espiritual. Seja educado, pelo menos no púlpito, simpático, e as pessoas dizem, que pastor maravilhoso. Fale aqueles chavões que todo mundo fala, e você às vezes fica impressionado e não se dá conta que você está diante de uma pessoa que parece, mas não é. Terceiro, tais apóstolos firmam a sua liderança, ao contrário do que eu enfatizei agora, escravizando as pessoas. Paulo diz isso, versículo 20, olha que Paulo diz, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. E aí dizia o seguinte, que muitos desses falsos apóstolos, que têm o poder na igreja, eles são tirânicos, eles são dominadores, eles humilham as pessoas, e muitos desses liderados não conseguem reagir, e nós sabemos que existem muitos líderes carismáticos sem caráter. Muitos hipnotizam os seus liderados. Os irmãos sabem que, como missionário, eu rodava muitas igrejas. E uma vez eu fui a uma igreja, e o pastor era tão
carismático, Igreja Batista, irmãos, tão carismático, que eu cutuquei a minha esposa e falei assim: se ele disser agora, vamos nos suicidar, eu acho que todo mundo aqui se suicida. Impressionante aquilo, tá, irmãos? E eles hipnotizam seus liderados e escravizam através de ameaças, através de culpas, através de medos, falsas promessas, e as pessoas subjugadas, maltratadas, estigmatizadas, amaldiçoadas, usam muito esses versículos tirados fora do contexto, como aqueles: não toqueis nos meus ungidos. E aí você fica com medo, está fazendo coisa errada, você vai falar com a pessoa e ele diz: olha, a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos. E você, muitas vezes, fica com medo. E você fica: será que eu estou fazendo alguma coisa que Deus está dizendo que não é para fazer? O que assustou Paulo, descrevendo essas pessoas lá em Corinto, e nos assusta ainda hoje, são algumas coisas. Em primeiro lugar, eles pregam uma mensagem deturpada, mas ainda assim são tolerados na igreja. 2 Coríntios 11, versículos 3 e 4. Olha o que ele diz: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Nós estávamos numa igreja e surgiu um apóstolo pregando que ele estava fazendo obras maravilhosas, e ele usava a televisão, ele fez muito sucesso, e uma irmã da nossa igreja, que durante muito tempo se batia com um problema de saúde, começou a ir lá para ser curada. Aí ficou 3 meses lá para ser curada, mas parece que o apóstolo não era especializado naquela doença dela. E aí ela voltou, e as irmãs da igreja caíram de pau nela: você foi lá? E eu falei: não faça isso, não faça isso. Ela ouviu, achou que podia ser curada, foi lá, deixa ela ter ido lá. Mas deixa eu falar para ela, ela voltou. Ela precisa ser bem recebida, ela se decepcionou lá, ela precisa ser abraçada. Aí ela falou assim: não, mas parecia ser tudo igual, parecia ser igual aqui. E aí uma irmãzinha falou assim: parecido é um caminhão cheio de japoneses. Na verdade não é, né, irmãos? Você olha os japoneses, mas aqueles ali são, ó, olhe para a cara deles, são iguaizinhos, pode olhar, não é? O que assustou Paulo, irmãos? Assustou que, apesar desses serem falsos apóstolos, a igreja aceitava aquilo numa boa. Segundo lugar, o que assustou Paulo? Serem arrogantes e exploradores, não sabem viver em humildade. Paulo chega a afirmar ironicamente que este foi o seu erro. Olha o que Paulo diz: e durante o tempo em que estive com vocês, quando eu precisava de alguma coisa, eu não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isso: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Aqueles falsos apóstolos não faziam isso, não. Irmãos, não nos assusta apenas a atitude de pessoas que agem de forma inescrupulosa, como aqueles falsos apóstolos agiam, sacralizando gestos e atitudes, sendo arrogantes, devorando e explorando os liderados, esbofeteando o seu rebanho no rosto. O nosso missionário Andrés, ele
é filho adotivo, ele é filho adotivo de um casal que tem muitas posses no Uruguai, tá? E são, por exemplo, ele falou, os meus avós, meus pais adotivos, eles recebiam lá, muitas vezes, o presidente da República em casa, né? E para você ter uma noção deles. E um dos missionários televisivos mais conhecidos aqui no Brasil é dono de um apartamento no edifício mais caro de Nova York, tá? E Andrés se envolveu com drogas, veio para o Brasil, foi para Cracolândia, foi lá para baixo e através do ministério da Cristolândia, pela graça de Deus e poder do Evangelho, Andrés se libertou das drogas e hoje é um pregador do Evangelho. Rodou o Brasil todo numa bicicleta. Começou aqui em Teresópolis, na nossa igreja. E hoje está aqui, nós estamos pedindo a carta dele, porque ele está se tornando membro da nossa igreja. E vai começar o ministério com a Cristolândia em Campo Grande. Então, mas Andrés fala de Cristo para o seu pai, e o seu pai diz, isso é tudo mentira, esses caras querem ganhar dinheiro, olha, ele tem um apartamento lá onde eu tenho, lá no edifício mais caro de Nova York. Está entendendo? Irmãos, nada assusta mais do que ver essas pessoas fazendo a gente de ingênuos, esse tipo de liderança que está atrás de dinheiro, irmãos. Terceiro lugar, eles fundamentam esse estilo perverso de liderança usando o nome de Deus, usando a herança histórica. Olha que Paulo diz com isso, são hebreus, porque eles diziam que eram hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. Pela narrativa desse texto, nós temos a impressão de que esses falsos profetas, eles vinham de Jerusalém e falavam assim, não, nós viemos lá com a autorização da igreja de Jerusalém, e estamos aqui com a autoridade dos apóstolos, e nós também. E aí aquilo impressionava aqueles crentes de Corinto, irmãos. E eles tinham a aprovação deles, lançavam mão dessas credenciais para explorar, para extorquir, irmãos. E o que esses líderes estavam fazendo? Eles estavam usando os seus títulos de forma perversa. E Paulo fala assim, olha o que Paulo diz, olha o que Paulo diz. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia supriram o que me faltado em tudo, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesados. Quarto lugar, irmãos, tá? Diante disso, como é que a gente reconhece um verdadeiro líder cristão? Como é que a gente reconhece alguém que está falando genuinamente em nome do Senhor, foi enviado pelo Senhor, foi separado pelo Senhor, foi comissionado pelo Senhor? Em primeiro lugar, uma pessoa assim trata a igreja com respeito e abnegação. Olha o que Paulo diz à igreja. De ninguém copicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo foi muito criterioso sobre o assunto de remuneração e dinheiro. Ele trabalhava ou vivia das ofertas que chegavam para não depender da igreja de Corinto. Eu
como pastor, agora posso dar um testemunho, eu me sinto privilegiado pela maneira como a igreja sustenta os seus pastores aqui. Nós temos uma postura, a igreja tem uma postura muito séria aqui no trato com o dinheiro, irmãos. E dinheiro não passa pelos nossos pastores. Só aquilo que a igreja combinou de dar a eles, a cada um deles. Então eu me sinto tratado com muita honra. E, irmãos, mas eu quero dizer para os irmãos que o apóstolo Paulo, se os irmãos estão lembrados, lá em Atos 20, versículos 23 e 24, ele volta a falar da postura dele, quando ele está se despedindo dos crentes em Mileto, da igreja de Éfeso. Ele diz assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém, sim vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então, irmãos, como é que a gente distingue uma pessoa séria? Trata a igreja com respeito e abnegação. Em segundo lugar, um líder que é um líder autêntico, ele exerce o ministério com zelo e sacrifício. Olha que Paulo diz à igreja: são ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Irmãos, uma coisa é que o apóstolo Paulo fazia, ele se gastava pelo evangelho, irmãos. Paulo fala das suas lutas, das suas perseguições, do seu sofrimento. Mas há uma terceira característica de um pastor, um pregador do evangelho genuíno. Ele tem uma preocupação espiritual com o rebanho. Olha o que diz Paulo nos versículos 28 e 29. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Irmãos, Paulo tinha preocupação com as igrejas em geral. Isso envolvia, irmãos, mais do que a preocupação com a igreja local. Isso envolvia a preocupação com a obra missionária, preocupação com os colegas, preocupação com igrejas co-irmãs, preocupação com aqueles que estavam nos campos avançados. Ele tinha preocupação com o avanço do reino de Deus, com bênção no reino de Deus. Era isso, irmãos. E então, não havia uma igreja que estivesse doente que ele também não absorvesse essa dor. Não havia um crente que estivesse desanimado, que ele também não sofresse enquanto ele não animasse esse crente. Ele também tinha preocupação com o estado espiritual das ovelhas, versículo 29. Quando alguém está fraco, eu também não me sinto fraco, e quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito, diz ele. Então, irmãos, como é que a gente distingue uma pessoa séria dos falsos apóstolos? Exatamente por esse tipo de postura séria no ministério. E as perguntas que incomodam pastores fiéis são: como é que está você, meu irmão? Como é que está a sua vida? Alguém se afastou da igreja, o que aconteceu com ele? Vamos lá ver o que está acontecendo. Uma pessoa está em pecado, como é que eu posso ajudá-lo a vencer essa batalha espiritual? Como é que está a vida espiritual da nossa igreja? Como é que nós estamos lidando com o pecado? Como é que nós estamos lidando com a santidade? Nós estamos deixando o Espírito de Deus agir na nossa vida para que sejamos cada vez mais santos, mais parecidos com Jesus? Estamos nos tornando mais maduros? A frieza espiritual,
Temos que combater isso. A vaidade no nosso coração. Nós estamos nos deixando levar pelo mundo, estamos nos tornando mundanos, o mundanismo está na nossa igreja. Nós estamos trabalhando com ética, estamos fazendo o correto, estamos sendo honestos, estamos sendo verdadeiros. Ética do nosso corpo, maneira de lidar com as pessoas também. Paulo tinha muito cuidado com suas ovelhas, pois ele sabia das ameaças que pairavam sobre as suas vidas. E aí o que ele diz é extraordinário em 2 Coríntios 12, versículo 20. Pois temo que, ao visitá-lo, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. O apóstolo Paulo estava preocupado com o bem-estar dos crentes, com o bem-estar da igreja. Estava interessado no crescimento, amadurecimento, fortalecimento espiritual dos crentes. Essa é uma marca de um pastor sério. Essa é a marca de uma pessoa que tem compromisso com Cristo. E vou dizer para os irmãos, Paulo falando sobre isso, ele está dizendo, a última coisa que uma pessoa que se diz de Deus está interessada é poder material, poder sobre as pessoas e essas outras coisas. Ele está querendo, meu querido, que você cresça, que você se torne um crente espiritual, maduro, bênção na igreja, e você possa somar para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja reflexo de Jesus e as marcas de Jesus estejam em nossas vidas. Então, quando alguém se apresentar como apóstolo para você, o que você faz agora? Não sei, eu ia perguntar para eles alguma coisa sobre doutrina. Mas talvez seja uma boa saída. Olhe um pouco a vida da pessoa, o que envaidece o seu coração. Porque um servo de Deus, a alegria dele é ver a obra de Deus prosperar. Que Deus nos abençoe.